Tudo bem, Titi? Como você bom, está? Eu estou ótimo. E você? Tudo bom? Ótimo. E como está o céu esta semana? Eu tô achando um dos céus mais bonitos dos últimos tempos essa semana. Que tô achando bom, que a coisa vai melhorar, tem uma lua nova linda na quarta-feira, então muda a energia para todo mundo. Então a gente vai sentir um clima de mais otimismo, mais abertura para oportunidade, mas é aquela oportunidade que vem, oportunidade para você pegar e fazer, né? Não é cair do céu e tá tudo pronto. Não é oportunidade tipo Mega Sena. Não é esse tipo de oportunidade, mas assim, a gente tem portas abertas, um otimismo e muita coisa boa pela frente. Isso para todos os signos. Para todos os signos. Signo a signo, isso numa intensidade diferente, Com certeza, e áreas da vida diferentes também. Vamos começar com o primeiro do zodíaco, né? Áries. Arianos estarão como essa semana, Titi? Bom, para os arianos é clima de mudança mesmo. Então, qualquer coisa, qualquer assunto e área da vida que os arianos queiram mudar, essa é a semana. Que legal. Ou para efetivamente mudar, ou pelo menos fazer, cuidar, né, dos preparativos e tudo que precisar organizar para que isso aconteça o mais rápido possível. Eles continuam com aquela sorte de trabalho que a gente vem falando aqui já faz tempo, então também tem a ver com isso. Então, colocar novos projetos em prática, abrir novas portas. E o que muda muito essa semana é a parte de relacionamentos e parcerias. Então também bons ventos. Que bom. Ótimo para procurar a sociedade, para mudar coisas no relacionamento. Enfim, é um momento de bastante abertura em termos de contato com as pessoas certas. O que inclui também saber ouvir os outros, né? Que a gente às vezes fala aqui que para os arianos é um pouco difícil, eles às vezes querem que seja do jeito deles. E não dá para ser do jeito de um só, né? É parceria. Então, assim, as melhores oportunidades, não só dessa semana, mas das próximas, pelo menos 3 a 4 semanas, tem a ver com eu e você juntos. Sabe aquela história, vamos sentar juntos e ver o que é bom para todo mundo e um sempre tem o que agregar ao outro. Que bom, ótima semana para você de Áries. Taurinos estarão de que jeito essa semana, Titi? Bom, os taurinos estão com uma certeza que também é muito acima da média. Então também vejo que para os taurinos é uma semana muito boa. Eles vão sentir que eles têm retorno concreto daquilo que eles vêm plantando não só nas últimas semanas, nos últimos meses. Legal, né? E isso principalmente trabalho. Então, assim, alguns taurinos podem até ter, de repente, uma promoção, um aumento de salário, porque tem essa ideia de um retorno, de um resultado daquilo que eles vêm fazendo. E é uma semana muito importante para os relacionamentos também. Essa lua nova abre também assim muito para mais intimidade, mais compromisso. Então quem ali está num relacionamento meio que precisando de definição, a definição tende a vir. Então virar uma coisa mais séria, enfim, é um momento até para fazer planos para o futuro, sabe? Então assim, de repente quem está namorando pode virar noivo, quem está sozinho pode conhecer alguém. Tá bem interessante. Então aproveite muito bem sua semana, você de touro, né? Geminianos estarão de que jeito, Titi? Bom, como todo mundo está no clima de aproveitar, né? No caso dos geminianos, o regente, o Mercúrio, está muito bem, está muito feliz no céu. Então tem muita oportunidade, principalmente profissional. Mas vem muita coisa. Então o que a gente sempre fala para gêmeos quando vem muita coisa tem que ter foco e tem que ter uma rotina organizada para dar tempo de tudo. Então, assim, se o geminiano tem muitas atividades, então criar um cronograma já hoje. Então, na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer aquilo, ou cada período fica para uma atividade, né? E o ideal é tentar se organizar bem, não deixar para a última hora, fazer o máximo que for possível de trabalho durante a semana, porque o fim de semana promete ser muito bom em termos de curtir, descansar, vida social. Então, assim, tem que acabar todos os compromissos profissionais até sexta-feira. Sábado e domingo curtir o fim de semana. Que bom! Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos estarão de que jeito essa semana, Titi? Bom, interessante que até hoje alguns cancerianos vieram me falar que estão se sentindo diferentes porque estão mais otimistas e mais animados. Se era só uma sensação. E não é só uma sensação, é uma verdade. Eles estão numa semana que eles podem fazer muito mais coisa para eles. Então, assim, eles estão mais felizes com eles, dando valor para as coisas que eles gostam. O que ajuda também a ser um pouquinho mais egoísta, né? Câncer é muito bom de cuidar dos outros. Mas tem hora que a gente tem que cuidar da gente, né? Exato. Então, assim, é uma semana incrível, assim, para cuidar da casa, para retomar alguma atividade prazerosa, fazer mais do que gosta. Então, gosta de ir ao cinema? Vai ao cinema, né? Quem gosta de receber, isso também é algo que está muito favorecido. Trazer os amigos para casa, trazer namorado para casa, reunir a família, aquela coisa de cozinhar junto, que normalmente os cancerianos gostam muito, é um assunto que está muito favorecido. Então, uma boa semana para
trazer todo mundo para dentro de casa, né? E é mais assim, a casa, a convivência íntima, muito mais. Assim, não que a vida profissional não tenha coisas boas, mas o mais importante para os cancerianos essa semana é vida íntima, pessoal e familiar. Que bom! Agora, leoninos, como estão essa semana? Os leoninos também estão empolgados, tá todo mundo empolgado. Essa semana tá ótimo. Né? Eu tava fazendo horóscopo semana passada pensando, gente, a semana que vem vai ser maravilhosa para falar. Né? Os leoninos têm uma empolgação muito grande também, assuntos pessoais, vida doméstica, uma semana ótima para comprar alguma coisa para casa, ou leoninos que tenham situações ligadas a imóveis, a tendência é que se resolva essa semana, então tem uma casa para vender, para alugar, ou é isso mesmo, né, quer começar uma reforma, essa é a semana, seja para você fazer seu planejamento. E é uma semana muito boa para comunicação, então é uma boa semana para ligar, falar de alguma ideia que tem para alguém que possa ajudar, investir, fazer uma parceria. Ligar para os amigos para bater papo também, porque quando a comunicação tá boa, também é bom a gente procurar as pessoas, e às vezes que parece um papinho sem fundamento, aí que você tem uma ideia brilhante, você percebe algo que um pode ajudar o outro, né? Com certeza. E o céu tá muito nesse clima, né? De vamos unir forças. E no caso dos leoninos tem muito a ver. Às vezes assim deles falarem, às vezes o outro não vai nem ajudar com aquilo, mas vai ajudar justamente a formatar melhor a ideia. Legal, que bom. Boa semana para você de Leão. Virginianos? Bom, os virginianos continuam naquela fase linda que já estão desde o aniversário, né? Os virginianos até o meio do ano que vem tem que aproveitar, mesmo que tenha altos e baixos. Essa semana eles vão perceber mais ainda o que eles têm que fazer para melhorar ainda mais a vida. Sabe aquela coisa, tá bom, mas sempre pode melhorar. Verdade. Então uma coisa que tá maravilhosa, por exemplo, é a questão de estudar. Então assim, pensar que cursos que pode fazer o ano que vem. Olha, essa semana até se tiver alguma palestra, algum cursinho rápido de fim de semana, vale a pena. Porque é pelo contato e também pelo que eles têm para aprender mesmo e se aperfeiçoar. E virginianos adoram se aperfeiçoar, né? Eles adoram ser especialistas em alguma coisa, saber muito sobre aquilo, por isso que é um signo que é muito estudioso também. E tá num bom momento para investir em coisas para eles, então comprar alguma coisa que eles queriam muito, guardaram dinheiro para isso, pode comprar essa semana. Ou até adiantar os presentinhos de fim de ano, né? Para economizar, porque vai chegando perto do Natal, fica mais caro, então essa é uma boa semana para gastar. E o virginiano gosta de até gastar, mas quando tem certeza que aquela está sendo uma boa oportunidade. Exatamente, essa semana eles vão fazer isso sabendo o que eles estão fazendo, então vão fazer boas compras. Aproveite sua semana, você de Virgem. E Librianos? Bom, Vênus, que é a regente de Libra, entrou em Libra ontem e essa semana Marte também chega lá. Então fica um clima bem agitado, assim. Muito bom para eles cuidarem deles. Então é uma semana ótima para fazer tratamento de beleza, cortar cabelo, fazer hidratação, cuidado com a saúde também, então começar uma dieta, um esporte. Tem muito essa questão de olhar para ficar mais bonito, mais saudável, mais feliz, cuidar da autoestima. Né? E eles já estão sentindo isso, eles já vêm num processo. Já vem essa pegada, né? E nessa semana eles realmente podem se sentir poderosos, sabendo do que eles são capazes. E essa parte financeira para a Libra também está bem interessante, então uma boa semana para fazer planejamento de ganhos e gastos até o fim do ano, legal. Colocar as contas em dia, se tem alguma dívida, tentar se organizar para conseguir pagar o quanto antes, enfim, deixar essa parte zerada. Boa semana para você de Libra. E quem é de Escorpião? Bom, os escorpianos estão no mês de aniversário, né? Então é uma coisa bem interessante, porque os escorpianos, alguns estão com uma vontade de comemorar, de curtir com os amigos, festejar o aniversário. Mas tem muito escorpiano que está mais recolhido. E eu acho que tem que respeitar o movimento de cada um. Então a prioridade é comemorar, não fazer aquelas festonas, né? Então comemorar assim, é um amigo íntimo, o pessoal da família. Mais assim, simples, né? Com qualidade. Então eles estão muito nesse movimento a partir desse aniversário, então marcando um próximo ciclo que vai até o ano que vem, inclusive. Tem que ter prioridade, tem que investir naquilo que eles realmente acham que vale a pena. O resto aproveita para descartar logo. Já começa o ciclo com o pé direito. O que já não dá certo, já tira do caminho. Já tira. Eles são bons nisso, né? Eles vão até o fim, mas também quando eles tiram para sempre. Quando corta, corta. Com certeza. Então, Sagitário. Isso, Sagitarianos. Sagitarianos lá no quartinho escuro essa semana. Eles já estão numa fase mais, né, vamos devagar, pé no chão, mais responsabilidade. E essa semana também no quartinho escuro. Então, como também está chegando, daqui a pouco o Sol entra em Sagitário, né, mais pro fim do mês, é aquele momento, o famoso inferno astral, né, que eu não concordo muito da forma como se fala. Termo, né, mas é um momento de mais recolhimento. Então, é uma semana que inaugura essa fase de o que
que eu quero para o meu futuro, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu devo priorizar no próximo aniversário em diante, enfim. Então é uma semana de mais recolhimento. O conselho é, não conta seus planos para todo mundo, porque eles Fico fechado. Totalmente, porque assim, sagitariano é super empolgado, né? Então tem uma ideia, já quer contar para todo mundo e sair fazendo. Então é planejar em silêncio, conversar só com quem você tem certeza que você pode confiar, que não vai roubar sua ideia, essas coisas. Mas é uma boa semana se quiser sair para bater papo com os amigos, principalmente assim, aqueles amigos leves, divertidos, com que eles possam dar muita risada e relaxar um pouco dessa fase de tanta responsabilidade. Então, boa semana para você de Sagitário no quartinho escuro. E é momento de refletir o que você quer, o que você não quer mais para sua vida. Né? E é difícil às vezes para sagitarianos, mas precisa, assim, a vida deles, eles são muito extrovertidos quase sempre. É muito difícil a gente ver um sagitariano mais quietinho, né? Fechado, recolhido. Então é difícil nesse sentido. E aí também tem que ter um pouco de tolerância com quem convive, que não está acostumado a ver. Então tem que explicar que é uma fase, vai passar. Coisa, tá bravo. Então fala que tá tudo bem, sai para dar umas risadas, mas assim, não conta as coisas. Guarda pra si. Boa semana pra você. Capricornianos, como estão essa semana? Bom, o que tá bom pros capricornianos é que para trabalho tá ótimo. E quando flui essa parte, parece que os capricornianos ficam bem, conseguem fazer as outras coisas, né? Porque eles precisam do retorno, do resultado, sentir que eles estão produtivos. E de fato, essa semana eles estão muito produtivos. Até sentindo mais prazer no que eles fazem, percebendo o que dá para fazer para mudar, para ficar melhor ainda. Uma ótima semana também com as pessoas com quem eles trabalham. Então é uma ótima semana para conversar com o chefe, para conversar com a equipe e definir mesmo os próximos rumos. Mas eles também têm que ser um pouco mais seletivos quando a gente está falando de amizades. Então, assim, quem que são amigos? Aquela história de separar esse amigo para rir, esse amigo para contar segredo. E tem que ter isso, né? Tem que ter, né? Tem que classificar um pouco. E essa semana é importante que eles façam isso também, ter mais qualidade do que quantidade e pensar nisso também para os projetos. A gente já está entrando num momento do ano que o céu já está jogando a gente lá para frente, né? Então, o ano que vem, então aquele momento de então, aproveitar esse último mês, um mês e meio aí que falta de vida produtiva, profissional, né? E ver o que tem ainda para fazer esse ano, como fazer da melhor maneira possível para fechar o ano com chave de ouro. Muito boa semana para você de Capricórnio. Siga as dicas aqui da Titi Vidal, porque de fato tá passando rápido. Quando a gente vê, a gente tá pensando mais no ano que vem do que neste ainda, com né? certeza. Verdade. E nós, aquarianos? Bom, um momento muito importante para trabalho. As próximas 3 a 4 semanas tende a acontecer alguma coisa muito importante na carreira, em termos de projeção, alguma mudança que era aquilo que vocês estavam esperando já faz tempo. Então, algum movimento deve acontecer. E aí, nesse sentido, também dá para pensar o que mais fazer. Tá vendo que, assim, para todos os signos tem um pouco isso, né? Então, tá bom, mas o que eu posso fazer para melhorar ainda mais, né? Então, é um curso, ou não, é formatar melhor os projetos, é fazer as coisas de uma outra maneira, então pensar mais nisso. E uma coisa que aquarianos normalmente também gostam muito de viajar, a semana tá muito propícia para planejar as próximas férias. Então assim, planejei, aquariano já planeja. Já tá lá atrás, né? Já fechou a próxima viagem, ótimo. Então assim, faz roteiro, vai pesquisar sobre o lugar, é uma semana ótima para fazer isso. Se não fechou, essa é uma ótima semana para fechar a viagem. Aproveite então você aquariano, viu? E os piscianos encerrando? Bom, eles estão num momento de rever muito o que são os valores, as crenças, esse lado espiritual está sendo também muito mexido. Normalmente os piscianos têm muita fé, e aí os piscianos que têm muita fé também precisam parar e pensar assim, ter isso com um pouco mais de moderação, né? Porque tem muito pisciano que já acha que tudo é sinal, que tudo vale a pena acreditar e não é bem assim. Os piscianos que estão sem fé também puxam um pouquinho para o outro lado, então é um momento de resgatar, de pensar como que está esse lado espiritual. E na parte de relacionamento, que é um momento muito importante também, no sentido de se entregar mais, de fazer mais pelo outro, de falar mais das suas vontades, enfim, de estar mais presente na relação. E se tá sozinho, de cuidar mais de você para se abrir mesmo para um bom relacionamento. Que bom, boa semana para você de peixes. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Titi Vidal? Vou passar o site. Você sabe que ela é astróloga, mas é taróloga também, é radiestesista, né? Acesse o site. Você fala assim, mas meu Deus, eu queria ver de novo meu signo. Lá no site da Titi, você coloca horóscopo, aí você põe semanal e você vai ver todas as previsões ali também. Então, titividal.com.br, titividal.com.br e outras coisas no site dela, bem legal. Beijo, Bela. Obrigada, boa semana. Eu tô sempre entrando lá pra ver. Ai, que bom.